Boa noite, graça e paz. Olá, graça e paz, queridos. Aqui é o pastor Márcio Cruz e o pastor Antônio Cruz, para iniciarmos aqui o culto da família nessa quarta-feira. E hoje nós queremos convidar você para participar, para compartilhar, para poder você estar conosco nessa atividade de hoje. Então, convido você, venha participar conosco, convide alguém para nós dividirmos essa palavra nessa noite. Hoje nós estamos baseados aqui no livro de Lucas 18. Lucas 18. E nós convidamos você para compartilhar conosco essa leitura e vamos estar orando no final. Então você que já chegou em casa agora, talvez já fez a sua janta, então nós convidamos você para participar conosco aí. Nós queremos falar hoje, o nosso tema hoje é: nenhum médico é capaz de curar a cegueira da mente. Então nenhum médico é capaz de curar a cegueira da mente. Então, nós estamos lendo aqui Lucas 18, a partir do versículo 35, uma experiência tremenda que teve aqui um homem que nós conhecemos bem na Bíblia, que é o cego Bartimeu. Quero convidar você para estar compartilhando conosco. Então, Lucas 18, do 35 ao 43, que diz assim: chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem voltou a ver e seguia glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Interessante esse versículo 43. E te convido a ler comigo novamente. Que diz dessa live de hoje? Nenhum médico é capaz de curar a cegueira da mente. Aqui no 43 diz assim: imediatamente o homem voltou a ver e seguiam pelo caminho. Graça e paz, irmã Vanessa de Souza. Interessante, Bartimeu, ele um dia enxergou. Ele ficou cego. Então, quando ele procura Jesus, ele voltou a ver. Jesus operou o milagre e ele voltou a ver. Então vamos estar falando sobre isso nessa noite. Faça uma oração. Pega essa palavra no Senhor. Senhor Deus, entregamos em suas mãos as nossas vidas. Entrego em suas mãos, Senhor Deus, cada pessoa, cada irmão, amém, cada participante dessa live. Pai, eu entrego em suas mãos essa família, eu entrego essa casa em suas mãos. Pai, supre as nossas necessidades, abre as nossas vistas, amém, abre, Senhor Deus, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem a realizar em nossa vida. Pai, então fala conosco nessa noite, nos abençoa, derrama da sua graça, derrama do seu favor, derrama, Senhor Deus, algo, amém, extraordinário sobre a nossa família, porque nós precisamos do Senhor. Pai, muito obrigada, eu já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós queremos falar sobre a cegueira física. Bartimeu estava passando por esse problema, a cegueira física. E eu queria, falando de cegueira, eu queria falar sobre os oftalmologistas, né, que trabalham nessa área. Tem um tipo de cegueira, a cegueira ela tem um início, e eu queria falar sobre a presbiopia. O que é presbiopia? É uma condição ocular associada ao envelhecimento do olho e caracterizada por uma diminuição progressiva da capacidade de focar nitidamente o objetivo a curta distância. Então isso é a presbiopia. Nos seres humanos é o processo de desgaste do corpo. Então a pessoa vai ficando a partir dos 35 anos, vai tentando, né, agora começar a envelhecer e pode ser atacada pela presbiopia. E a presbiopia ela degenera para outras situações. Ela leva a pessoa
para hipermetropia, hipermetropia, para você ver, são parte da cegueira física. Então, aí aqui diz sobre que ela pode ser corrigida com cirurgia ou com lentes especiais, mas é uma situação em que é um processo de desgaste do corpo, depois de atingida a idade adulta. As causas do envelhecimento ainda não são totalmente conhecidas. Teorias propõem que o acúmulo de danos por causa do aumento de falhas no organismo. Outras teorias propõem que o envelhecimento possa ser programado geneticamente. Os sintomas mais comuns são dificuldade de ler textos com letras pequenas, ter que segurar o texto e ler cada vez mais longe, e também causa dores de cabeça e a estenotopia. Então isso parte da presbiopia, que é uma doença dos olhos. Então Bartimeu, ele estava cego fisicamente, mas o Senhor opera nele e faz ele voltar a enxergar. E dessa presbiopia, ela leva para a miopia e vai causando situações na visão da pessoa. Então essa é a cegueira física, mas que o Senhor espiritualmente curou em Bartimeu. Então ele voltou a enxergar. Ele enxergava no passado e ele ouviu dizer que Jesus passava para aquele lugar. Imagino ele pedindo para alguém situar ele próximo do local onde passaria Jesus. Eu imagino isso. Aí ele vai e ouve o barulho das pessoas caminhando, arrastando o povo, aquele monte de vozes conversando. Então ele ficou curioso. E ele falou, é ele que está chegando, porque alguém deve ter falado de Jesus, ó Senhor. Então ele começou a gritar, porque ele não podia vê-lo, ele não podia ver Jesus. Então ele começa a gritar para chamar a atenção de Jesus. E quando ele começa a querer chamar a atenção de Jesus, começa a incomodar a pessoa. Então muitas das vezes, a pessoa que está cega espiritualmente e fisicamente, vamos dizer assim, ela não entende que você está buscando Jesus. E não entende o teu buscar de Jesus. Bartimeu, quando ele começa a gritar ao Senhor, as pessoas começam a gritar, está incomodando o mestre, você está incomodando o mestre. E ali ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Então ele conhecia até a descendência, ele conhecia a genealogia de Jesus, que ele chama Jesus filho de Davi. Ele chama Jesus de uma maneira diferenciada, tanto que ele chama a atenção de Jesus. Mas o povo fica incomodado, porque Bartimeu está gritando, ele estava incomodando. Mas quem quer Jesus, não tem que parar por causa da multidão. Quem quer Jesus, tem que gritar o máximo que ele puder mesmo. E ele gritou, e as pessoas mandando parar. Jesus parou e mandou trazer o cego até ele. Traga-o aqui. Eu imagino quando aquela multidão que apertava e tentava tocar em Jesus, vê Jesus parar e mandar trazer o cego, que eles achavam que estava incomodando. Aí Jesus pergunta, o que queres que te faça? Ele fala, Senhor, que eu torne a ver. O Senhor falou, vai, vê. Aí ele fala, interessante, eu acho interessante, que no versículo 42 do capítulo 18 de Lucas, o Senhor falou, vê, a tua fé te salvou. Olha só, vê, a tua fé te salvou. Ele demonstrou fé porque ele não se importou com a chamada atenção que ele levou das pessoas. Os discípulos, as pessoas chamaram a atenção dele. E ele não se importou com isso. Então essa, eu chamo de uma física, em que você pode perceber que a pessoa não enxerga, tem defeito no seu globo ocular. E não enxerga. Embora o Senhor operou um milagre ali, mas ele não estava enxergando. O Senhor curou sua visão, de sua fé te salvou. Agora eu queria falar de uma cegueira espiritual. É quando a pessoa enxerga, mas não vê as coisas espirituais. Eu queria que você voltasse comigo e lesse lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, no versículo 15. Então eu queria falar sobre 2 tipos de cegueira. E o título dessa live de hoje é que nenhum médico é capaz de curar a cegueira da mente. Aqui no livro de 2 Reis 6, do 15 ao 16, diz assim: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com os carros e cavalos. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Interessante
que Bartimeu tinha problema nos olhos, fisicamente falando. Já esse jovem não tinha, esse jovem ele enxergava fisicamente. Só que ele tinha os olhos fechados para as coisas espirituais. Tanto que, quando Eliseu sai naquele lugar, Eliseu, eles já vinha de um milagre. Porque, se você ver no capítulo anterior, os jovens foram cortar lenha, os alunos, né, da escola de profetas, foram cortar lenha, o machado era emprestado, o machado afunda nas águas, ele fala, socorro, o machado era emprestado. Aí Eliseu vai lá e faz e passa sobre aquele lago com aquele cabo e o ferro flutua. Já era um milagre. Então esse jovem que era servo de Eliseu estava acostumado a ver milagres. Estava acostumado a ver Deus operar através do seu líder, que era o profeta Eliseu. Só que ele tinha os olhos espirituais fechados. E quando eu falo em cegueira física atrapalha a pessoa a caminhar, ele anda por outros sentidos são aguçados, né? E ele às vezes ouve muito bem, ou ele tem o seu olfato perfeito, e tem todos os outros sentidos que são trabalhados. É o que a ciência, né, nos fala, que as pessoas que têm problema de visão, outras áreas da vida dela, tem uma deficiência, o cérebro desenvolve, né? O cérebro desenvolve em outra parte do corpo. Então ele era cego fisicamente, mas ele se esforçou para se deslocar para o caminho de Nova Jesus. Já esse jovem, Geazi, enxergava fisicamente, mas tinha dificuldade em ver coisas espirituais. Então, eu queria falar dessas duas situações. Só que, como eu disse no início, o médico não pode curar a cegueira da mente. Porque a pessoa que tem cegueira espiritual, ela não consegue entender coisas espirituais. Algumas coisas espirituais dificultam o entendimento dessa pessoa. Esse jovem não entendia. Como ele andava com Eliseu? Via as coisas acontecerem, mas ele tinha dificuldade de ver, porque ele conseguiu ver o inimigo. Ele conseguiu ver o lugar cercado. Mas ele não conseguiu ver com os olhos espirituais, porque ele estava cego espiritualmente. O Senhor diz, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Essa foi a oração de Eliseu. Abra os olhos dele para que ele veja. E ali ele conseguiu, a partir de ter os olhos espirituais abertos, ele viu que o monte estava cercado com carros e cavalos de fogo. Então é diferente da doença que eu falei que pode ocasionar a dificuldade em ver com os olhos, né? A dificuldade da pessoa distinguir coisas, ou ter que ler, botar bem distante, ler com letras grandes, isso é a cegueira física. Já a espiritual é essa. É que a pessoa tem dificuldade em entender coisas espirituais. Então, nesse momento, eu peço a você que de repente está passando por problemas e não está entendendo o que Deus tem falado com você. De repente você enxerga como Geazi enxergava, mas não consegue entender coisas espirituais. E a pessoa não consegue se firmar em Deus, porque tem a dificuldade espiritual de entender algumas coisas. Tem dificuldade, né? De entender as coisas que Deus, através da sua palavra, nos ensina, nos mostra. É as coisas que acontecem. Uma certa feita, um rapaz que foi estudar numa cidade, na capital, ele foi criado no Evangelho. E seu pai e sua mãe eram um casal já de idosos que trabalharam para que esse filho tivesse uma vida, né, fosse alguém na sua cidade. Porque ali a maioria dos jovens iam para a cidade e faziam veterinário, o médico, trabalhava com a população, outros com animais, agronomia. Ele queria que o seu filho galgasse uma dessas áreas. Então eles trabalharam para que o filho estudasse e que atuasse em uma dessas áreas. E esse filho ali, custeado pelos pais, por seu suor diário, foi para a faculdade fazer a agronomia. E como ele foi criado no Evangelho, o seu pai falou, chegando lá, você procura uma igreja e fica firme nos cultos, tá? Dá continuidade ao que nós fazemos aqui. E chegou na cidade, no início ele ia aos cultos, ele buscava o Senhor e tal, mas daí foi se envolvendo com os jovens da sua cidade, de outras capitais que estavam ali cursando, e ali
ele começou a deixar de ter frequência na busca ao Senhor. E aí um dia foi convidado para sair, saiu uma vez, passeou e tal, as pessoas que eram de família mais abastadas gastaram, pagaram a despesa, ele ficou sem graça de não ter mais recursos para também dividir a despesa. E todos os dias passou a sair, acabavam as aulas, davam um jeito e iam para a cidade passear. E certa feita ele escreveu para o pai pedindo ao pai que desse dinheiro para ele, mandasse dinheiro para que ele pudesse gastar com seus colegas também, e queria também dividir despesa. Para não ficar achando, o cara é pobre, está no nosso meio, ele, para não ser pesado, ele queria dividir a despesa. E uns dias depois ele recebe um embrulho, e nesse embrulho ele pensou assim, poxa, deve estar pelo tamanho, tudo é dinheiro, pô, que maravilha. Quando ele vai abrir, ele percebe que tem uma Bíblia. Nem abriu mais. Jogou para lá no canto e ficou muito revoltado com o pai. Ele não conseguia aceitar e pedir dinheiro para mandar uma Bíblia. E ali ele cortou o relacionamento com o pai, não ia mais congregar em igreja nenhuma da cidade, somente saía com seus colegas. E aí os colegas, percebendo que ele não tinha dinheiro, aí que eles pagavam todas as noites que saía. Ele ficava cada vez mais incomodado, e com isso ele cortou as relações com seu pai. Quando escrevia era só para a mãe, não escrevia mais para o pai. E aí foi passando o tempo, primeiro período, segundo período, quarto, quinto, sexto, oitavo período. Quando ele terminou essa faculdade, que ele volta para casa, ele não queria ver o pai. E a mãe, quando recebe aquele filho muito alegre, mas ao mesmo tempo triste, porque ele cortou o relacionamento com o pai, e ele viu a cadeira de balanço do pai na varanda, e ali ele, querendo fugir do pai, entrou pela porta dos fundos. E falou com a mãe, falou, cadê ele? Ela olhou para ele assim, o que você está falando, meu filho? Cadê meu pai? Que ele não queria falar com o pai. Falou, seu pai já faleceu, meu filho. Aí ele levou um susto. Tem 2 anos que seu pai faleceu. E ele pareceu muito triste, porque você nunca mais escreveu para ele. Ele quer saber se você recebeu o presente que ele mandou. Ah, mas eu pedi dinheiro, ele mandou uma Bíblia, você abriu o envelope? Aí ele falou, mas não, você pacote para mim aqui uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, eu queria dinheiro para minha despesa. Eu falei, não, você acabou de abrir o pacote? Quando ele acaba de rasgar e abre o pacote que estava há anos guardado naquela mala, caiu um envelope, onde dentro do envelope tinha dinheiro para ele gastar nas suas saídas com seus colegas. Para gastar com ele mesmo, só que ele queria para gastar com os colegas. Ele ficou muito arrependido. E naquele momento, ele caiu em si e teve novamente os olhos espirituais abertos. Ele viu como ele foi ingrato com seu pai. Ficou por anos estudando, magoado com o pai, não queria falar com o pai. E agora ele ficou com seus olhos, como foi aberto seus olhos, ele entendeu que ele foi ingrato com o pai, começou a orar e pedir perdão a Deus, perdão a sua mãe. E pediu ao Senhor para tocar no coração dele, que perdoasse aquela situação que ele criou com o pai dele, que atendeu o seu pedido, mas que mandou a Bíblia para ele dar continuidade à leitura da palavra. E ali ele teve essa experiência de ver fisicamente, mas ter adquirido um defeito espiritual, de entender o agir de Deus. Então, quando as pessoas deixam de receber bênção do Senhor por não entender como Deus opera as coisas, como Deus faz. E às vezes as pessoas vivem anos e mais anos, privando-se de receber bênçãos e milagres do Senhor, porque não entende o agir espiritualmente falando de Deus. Coisas que acontecem, que é Deus falando conosco, e a pessoa às vezes tem dificuldade em entender quando Deus fala, através da sua palavra, através de alguém. Então nessa noite, que você possa entender, quando a pessoa endurece a cerviz, quer dizer, passa a não dar mais ouvido à palavra do Senhor, feche seu entendimento para as coisas do Senhor, porque não dá mais espaço para ouvir o Espírito de Deus trazer a revelação da palavra. Que a palavra é o seguinte, muitos conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas não entendem a revelação da palavra. Temos artistas que nós sabemos que conhecem a palavra, escrita, o logos da palavra, mas o rema da palavra, aquilo que vem do coração de Deus para a gente, através do Espírito Santo, a pessoa não consegue entender. Por isso, por não entender, as pessoas começam a cometer ou a fazer coisas que, além de entristecer o Senhor, ferem pessoas. Então esse rapaz cortou o relacionamento com o pai porque ele ficou cego espiritualmente. Não estava mais caminhando, foi criado na casa do Senhor, mas não tinha experiência com Deus. E a falta de experiência com Deus é que leva a pessoa a ficar cego espiritualmente. Então nessa noite,
que você possa entender. Eu não sei como Deus está falando com você, eu não sei quais as situações que Deus tem tentado conversar com você. Eu não sei quais são as situações que Deus tem tentado falar contigo, mas que você possa fazer como Bartimeu, que fisicamente não enxergava, mas ele sentiu que era o dia do seu milagre. Então ele já estava tendo os olhos espirituais já abertos para o Senhor, porque ele sentiu que era o dia do seu milagre. E quando ele sentiu que era o dia do seu milagre, nem a voz humana, nem a multidão conseguiu parar alguém que sentiu naquele momento que o milagre ia acontecer. Bartimeu, ele quando Jesus entra em Jericó, ele estava lá, um homem que estava mendigando, né? Ele estava mendigando, ele ouviu passar da multidão. Ele ouvindo a multidão passando, ele perguntou: que é? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Aí falaram para ele: ó, é Jesus. É Jesus. Disse aí: é Jesus de Nazaré que passava. Então ele começou e falou assim: epa, é Jesus de Nazaré que está passando, então é minha oportunidade. É minha oportunidade de clamar, de chamar a atenção dele. Às vezes, oportunidades vêm sobre a nossa vida e a gente perde ela por causa de quem está do nosso lado. A gente perde oportunidade por causa de alguém que está ao nosso lado e não incomoda não, e não adianta não, e você não vai conseguir não, e não vai dar para você não, e um montão de desculpa, um montão de coisas as pessoas vão colocando para impedir você de chamar a atenção de Jesus através da sua fé. Então Bartimeu, ele começou a gritar. Ele falou assim, mesmo que as pessoas falassem para ele assim, ó, não incomoda Jesus não, ele não vai te ouvir, ele não vai te ouvir. Aí que ele gritava mais, e chamava a atenção de Jesus. Uma visão, ele tinha a visão dele aberta. A visão espiritual dele estava aberta. Ele entendeu que aquela era a oportunidade. Embora fosse cego, Agora o Geazi andando com profeta, no meio de profetas, tem um momento que Geazi vê, ao invés de ver os anjos do Senhor, porque tem uma promessa, irmão. A Bíblia fala que os anjos do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem e os livra. Tem promessas. Então, só que Geazi, ele viu o exército inimigo. A mesma coisa quando Moisés manda espiar a terra, manda os 12 espiarem a terra, eles ao invés de ver... Quem me mandou ir foi alguém que tem uma intimidade com Deus. Ele me mandou ir, eu vou chegar lá e vou... Ele, com os olhos naturais eles viram gigantes. E muitas das vezes, quando nós temos a oportunidade de chamar a atenção de Jesus com a nossa fé, nós só conseguimos ver gigantes. Ver gigante como? Não vai dar. É difícil. Eu não consigo. Fulano é melhor do que eu. Fulana faz melhor do que eu. Vendo gigantes. Só que Bartimeu, naquele momento ali, quando as pessoas estavam... não incomoda o mestre, ele não vai te ouvir. Bartimeu, ali tinha gigante. Aquilo era gigante na vida de Bartimeu. Mas ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que são as misericórdias do Senhor. A causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias de Deus. Então, queridos, quando você tiver a oportunidade de chamar a atenção de Jesus com a sua fé, não perca tempo. Não perca tempo por causa da multidão. Não perca tempo por causa daqueles que não acreditam. Não perca tempo. Chame a atenção de Jesus. Então foi aquele cego, pastor Márcio, ele não se importou. Que barulho é esse? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É minha oportunidade. Essa é a oportunidade que eu estou recebendo. E eu não vou deixar ela passar. Mas tem pessoas que deixam a oportunidade passar. Tem pessoas que deixam a oportunidade passar de chamar a atenção de Jesus através da sua fé. Eles duvidam. Deixam a oportunidade passar como? Duvidando.
Deixa a oportunidade passar como? Quando se vê somente gigante, ao invés de ver que a terra é boa e mana leite e mel. Promessa, que tem uma promessa. E tem uma promessa. Então isso é mente fechada. Isso é mente fechada. Está com os olhos físicos abertos, mas com os olhos espirituais fechados. Fechados. Então, essa mente enferma, o médico não cura. Não cura. Só o espírito. Você pode usar óculos, como eu uso óculos, nós podemos usar os óculos, mas... Não consegue enxergar. Mas se a minha mente estiver fechada, eu não vou conseguir entender quando é uma oportunidade de Deus para minha vida. Eu não vou entender, essa é a minha oportunidade. Eu vou gritar, eu vou clamar. Não importa o que estão falando, não importa o que estão dizendo, não importa o que a multidão diz, não importa o que a multidão pensa. Eu vou clamar, eu vou gritar, eu vou chamar a atenção dele. Igual a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela já tinha gastado tudo que ela... Irmão, você imagina alguém que procura todos os médicos, gasta todos os seus recursos, e ela vê assim, não, se tão somente eu tocar nele, eu vou ser curada. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Atitude, né? Ela sai do lugar de conforto dela e vai até Jesus. Só que quando ela vai até Jesus, ela vê gigantes, multidão. A multidão iria atrapalhar ela de chegar até Jesus. Porque a condição dela estava fraca, imunda, discriminada pela sociedade. Mas ela falou assim, não, se tão somente eu tocar, eu vou chamar a atenção dele. Se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Queridos, que nessa noite nós não sabemos o que está acontecendo na sua vida nem na sua casa, mas Deus, ele sabe, porque Deus, ele vê tudo. Deus, ele sabe, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Então ele consegue, ele vê tudo. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que nós precisamos. Mas nós temos que ver a oportunidade, nós temos que olhar para esse momento difícil como uma oportunidade de Deus realizar um milagre em nossa vida. E não de ver um gigante. Não em ver somente gigantes. Tem gigante. Nós sabemos que toda promessa tem gigante. Mas também nós sabemos que toda promessa, Deus pode manifestar o poder dele, realizando um grande milagre para que o nome dele seja glorificado. Amém. Então é por isso que você tem que ter a mente aberta para as coisas do Senhor e os olhos fechados para o pecado. É diferente. Não, os olhos fechados, olhos fechados, ouvidos tapados, para que porque as pessoas vão dizer, inimigos do caminho, muitos inimigos do caminho se levantam para atrapalhar você de chamar a atenção de Jesus. Muitos inimigos no caminho se levantam para o quê? Para te impedir, para impedir você de gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, olha eu aqui, Jesus, tem misericórdia de mim. Inimigos no caminho se levantam. Mas você tem que estar com seus ouvidos tapados e os seus olhos abertos, seu coração aguçados, aberto para ouvir, para ver que é uma oportunidade de chamar a atenção do Mestre. Usando essas duas comparações, que é do cego fisicamente, que enxergava espiritualmente, e do jovem que enxergava fisicamente, mas tinha os olhos espirituais fechados, eu queria fechar agora falando com você de 7 diferenças entre pessoas de mente fechada e mente aberta. 7 diferenças da pessoa da mente fechada e da mente aberta. Primeiro, ideias desafiadoras. Pessoas de mente fechada não querem nem gostam de ter suas ideias desafiadas ou questionadas. Pessoas de mente aberta procuram o desafio. É diferente. Se a pessoa conhece o Senhor, tem os olhos aguçados, ali o coração, os ouvidos aguçados, os olhos atentos às promessas do Senhor, sabe quem é Deus, que o Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, se você tem ideia desafiadora, você se enquadra nessa pessoa que tem a mente voltada para o Senhor. Agora, a pessoa da mente fechada, ela tem medo de ser desafiada. Aí vive na mediocridade. Vive na mediocridade. Quem tem medo de desafios, querido, vive na mediocridade. 2. Afirmações e perguntas. Pessoa de mente fechada tem a tendência muito maior de fazer afirmações de modo muito firme e seguro do que fazer perguntas. Ela afirma, mas ela afirma as coisas, mas às vezes não sabe nem efetuar uma pergunta, com medo de errar. Então o que acontece? Gosta de dar opiniões, mas raramente tem paciência para ouvir a dos outros.
Quando escutam uma outra pessoa fazendo uma afirmação, estão mais preocupadas em pensar em como responder do que entender o que a pessoa está falando. Pessoa de mente aberta sabe que a sua opinião só tem realmente mais peso se forem especialistas naquele assunto. E que elas não são especialistas em 100% dos assuntos. A pessoa de mente aberta, ela sabe, não sei tudo, irmão. Mas o que eu souber, eu vou te ajudar. O que eu não souber, vamos consultar, então vamos buscar no Senhor. Logo, a outra pessoa falando pode ter realmente algo importante a dizer e que deve ser considerado. Então é diferente. A pessoa da mente fechada só quer falar, não quer ouvir, não interessa ouvir. É acha que só tem que falar, é um monólogo. Já a pessoa de mente aberta não, ela até se prende em opinar, dar opiniões, que ela pode estar errada. Então ela fala, eu não sei de tudo, mas o que eu souber é diferente da pessoa da mente fechada, que não aceita, só quer dar opinião, mas não aceita ouvir opinião ou conselho de alguém. 3. A compreensão. Pessoa de mente fechada gasta a maior parte do seu tempo e energia fazendo com que os outros lhe entendam. Mas ela quer ser entendida, mas às vezes não quer entender os outros. É diferente. É fácil de ver quando isso acontece. Quando alguém discorda, a pessoa de mente fechada procura repetição, mesmo com palavras diferentes, do mesmo conceito, martelando o mesmo argumento até conseguir a submissão do outro, no caso de que ele ou ela concorde ou aceite o que está sendo dito. A reação da pessoa de mente aberta ao encontrar uma objeção é de imediatamente mudar o canal de apresentação. É a flexibilidade, fazendo perguntas e tentando entender o ponto de vista do outro. Então, o 4º ponto. Posso estar errado, mas pessoas de mente fechada, para demonstrar humildade ou para parecerem abertas, dizem com frequência coisas como: posso estar errado, mas aqui vai a minha opinião. Se está errado, por que eu vou opinar? Se está errado, não é para opinar. Se a sua frase vai começar com posso estar errado, então não deveria fazer uma pergunta. Deveria fazer uma pergunta e não uma afirmação. Aliás, provavelmente, não devia nem estar abrindo a boca para falar. Porque você sabe que está errado, posso não estar certo, mas vou falar. Isso é mente fechada. Essa é a grande diferença em relação a pessoas de mente aberta, que sabem quando trocar de canal para fazer perguntas, descobrir, entender e fazer afirmações com convicção. Então, a diferença é essa. Então, muitas das vezes, um jovem igual o Geazi não entende as coisas espirituais, mas quer ser mestre, quer ensinar, quer falar, quer opinar. E às vezes não tem nem os olhos espirituais abertos. Se a pessoa de mente aberta, que tem os olhos espirituais aguçados, quer aprender, ela busca entender, busca aprender, quer até somar com alguém. É diferente. Então é isso que nós temos que buscar no Senhor. Ter os olhos espirituais para as coisas do Senhor abertos. Os olhos abertos espiritualmente. Para quando nos revela alguma coisa, a gente entender. Tanto que a Bíblia diz que, muitas das vezes, as pessoas querem tomar os primeiros lugares, os assentos. Porque muitas das vezes a pessoa quer aparecer. Não entendeu nem o que Deus está falando, não aprendeu no Senhor, mas quer falar, quer opinar. Então, a diferença entre você ser cego espiritualmente e cego fisicamente. Porque você pode ser cego fisicamente, mas estar aberto às outras áreas dos seus sentidos e conhecer o Senhor. E pode pessoas que enxergam com os 2 olhos não conhecer ou não entender o que Deus está falando. Então entenda bem isso. Então, finalizando, fique quieto. Pessoas de mente fechada bloqueiam os outros de forma aberta, direta e clara, ou indireta e mais discreta. É um tal de cala a boca para quem discorda, pois só gosta de ouvir a sua própria voz. Então, é importante entender. E pessoas de mente aberta estão mais interessadas em ouvir. O líder de mente aberta, por exemplo, vai fazer com que pessoas que não estão falando ou que têm atitude questionadora falem mais e exponham mais sua opinião. Então é interessante entender isso, irmãos. Que Deus quer nos fazer entender, aprender para poder reproduzir. Só que nós temos que ter a mente
entregue nas mãos do Senhor, para que nossos olhos espirituais estejam abertos. Então é muito importante entender isso. E o sexto ponto é 2:10, é a corrida dos... Isso aqui, como é muito detalhada, eu queria que você... A sétima é a humildade. Pessoas de mente fechada não são livres, nem conseguem fingir humildade por muito tempo. Então é importante entender isso, irmão. Nós não podemos forçar uma coisa na nossa vida para que as pessoas tentem nos ouvir. Muitas das vezes nós queremos liderar, mas temos a mente fechada e obrigamos a pessoa a nos ouvir. Quando você sabe e tem entendimento das coisas do Senhor, você, com os exemplos, você ensina. Com os exemplos ensina. Então eu fico imaginando ali, Eliseu olhando para Geazi, quando ele fala assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Eu imagino que Eliseu pensou. Aquele rapaz que andava com ele, mas não conseguia entender as coisas. Imagine quantas coisas Eliseu não podia explicar, ou ensinar, ou falar, tratar com Geazi, porque ele via que Geazi tinha a mente fechada. Então entenda bem, muitas das vezes Deus quer revelar coisas para você, da família, de situações, de projetos, quer converter alguém ao seu lado, você tem que estar sensível à voz do Senhor. Não pode ter o coração duro, não pode ser resistente, tem que ser maleável, tem que ser flexível. Aí você vai poder ouvir Deus falar com você. E como eu disse no início, mente fechada, o médico não consegue curar. Nenhum médico é capaz de curar uma cegueira da mente. Nenhum médico. Só o Espírito Santo. O que é cegueira da mente? É aquela pessoa que se fecha, como nós lemos aqui no transcorrer da live, a pessoa se fecha para a revelação, se fecha para aprender. Ela só quer ensinar, só quer opinar, só quer demonstrar, eu estou aqui, tenho que falar. Não sei, mas quero falar. Então é importante você entender que o Espírito Santo quer nos usar, mas para isso temos que ser flexíveis, temos que ter humildade e saber aprender. Para falar, temos que aprender. Todas as vezes, brigam-se para falar, mas não querem aprender, não querem ouvir. Então é importante você entender isso. Tenta ouvir do seu lado, as pessoas do seu lado. Tenta ver o termômetro no seu lar. Vê como é que está a família. Tenta entender os problemas que estão tentando ser ali, fazer morada dentro da família. Seja sensível, porque às vezes o Espírito está falando, mas nós não estamos entendendo. Às vezes a água está indo para um curso, nós estamos brigando para ir para outro curso. Nós temos que andar no curso da água do Espírito Santo, porque o Deus já está fazendo alguma coisa onde você está, onde nós estamos. Nós temos que entender qual é o agir de Deus. Para isso, tem que ter a mente aberta, tem que ter os ouvidos aguçados, tem que estar com os olhos espirituais abertos para entender o que está acontecendo, quais os sinais que o Espírito Santo tem dado, qual o toque que o Espírito Santo tem dado, quais são as áreas que ele tem batido, em que eu estou tendo dificuldade em entender que o Espírito está falando comigo, eu não estou entendendo. Temos que estar sensíveis a essas coisas, porque senão podemos fazer igual fez Elias, praticamente no final do seu ministério. Ele não estava entendendo, ele achou que só ele tinha ficado de fiel diante do Senhor, só ele era fiel, os outros tinham abandonado a caminhada, e ali, na hora de passar por aquele situação que Deus permitiu ele passar, ele foi ameaçado de morte por Jezabel, o que ele faz? Senhor, me mate que eu não sou melhor que os meus pais, pediu a morte. E aí o Senhor, querendo que ele abriu os olhos dele, era só um homem de Deus, hein? Que em dado momento fechou os olhos espirituais. Deus querendo abrir os olhos dele, e ele ali se fechou numa caverna, o povo alimentando ele. Imagine, pássaros fazendo comida para um homem, nem isso ele estava entendendo. E ele queria ouvir, ele queria ver Deus no terremoto, no rolar das pedras, no vento quebrando os galhos. Ele queria ouvir Deus de maneira, com raios caindo. Mas a Bíblia diz que veio um som, um vento suave, uma brisazinha suave, e Deus falou, Elias, o que fazes aí? Aí Deus dá uma ordenança para ele caminhar. Ele caminhou 40 dias, irmão, para ungir um rei e ungir um profeta para ele substituir. Então ele ainda fala com o Senhor, Senhor, eu fiquei, o Senhor falou, imagina o Senhor olhando, o Espírito falando com ele,
Tem 7.000 que não se curvaram. Até eu tenho 7.000 fiéis lá que não se curvaram. Ele só achou que só ele. Então, no momento que a cegueira começa a dominar as nossas vidas, achamos que só nós fazemos. Achamos que só nós somos o tal. Que se Deus não me usar, a coisa não acontece. Que se Deus não usar os talentos que eu tenho, a coisa não rompe. Mas por quê? É porque ninguém quer fazer nada. Então a pessoa começa a, de maneira errada, acusar pessoas, a questionar Deus, o agir de Deus. Vem a miopia e a tendência é parar. O que acontece? Deus vai substituir Elias. E não vai buscar Eliseu e ungir Eliseu. Olha só, ele ungiu o seu substituto. E olha a diferença, a caminhada de Eliseu, que foi humilde em querer aprender todas as coisas e receber toda a unção do seu mentor, que foi Elias. A humildade de Eliseu, olha como Deus usou Eliseu. Então que nessa noite você possa deixar Deus falar com você. Ou possa tentar ouvir o que Deus já está falando com você. Peça antes de dormir, Senhor, fala aos meus ouvidos, de uma maneira que eu possa entender. Peça para Ele abrir os seus olhos espirituais. Peça para Ele mostrar para você como é que Ele já está agindo dentro da sua família. Peça para Ele mostrar para você como é que Ele está agindo na sua vida. Peça para Ele revelar a você coisas que você está tendo dificuldade de entender. Que pode estar abrindo porta para o inimigo invadir a sua vida, a sua família, os seus projetos. Peça para o Senhor te revelar. Senhor, tem área tal na minha vida que eu estou tendo dificuldade de entender. Tem tal na minha vida que eu estou tendo dificuldade. É o momento de você orar ao Senhor e pedir ao Senhor para revelar você. Ou para usar alguém para falar com você, para te trazer entendimento. E Deus vai trazer entendimento. É melhor que o galo cantar e se passar vergonha como passou Pedro. Amém? Vamos orar nesse momento. Você peça a Deus nesse momento para fazer como fez com Geazi, abrir os olhos espirituais. Ou peça para fazer combate. Talvez você esteja nos ouvindo agora, tem até uma cegueira física, mas tem paixão pelas coisas de Deus. Peça combate meu, Senhor, que eu possa ver novamente. O Senhor tem poder para mudar a sua história nessa noite. Tem poder para revelar a cura na sua vida, em que ela seja, no casamento, na saúde, nas finanças. Ele tem poder nessa noite para fazer você entender coisa que Ele já está falando com você há dias ou anos e você não está entendendo. Vamos orar agora. Você pode entregar nas mãos do Senhor suas aflições, suas dificuldades, os seus gigantes. Deus tem poder nessa noite para se revelar a você e mostrar, já estou na sua vida, você que não estava vendo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, a Tua palavra diz que Jó, no capítulo 42, falou: Senhor, de ouvidos te conhecia, mas agora te vi os meus olhos. Talvez esteja alguém passando pela mesma situação, ou idêntica com as situações que Jó tem passado, que já passou no passado. Pessoas talvez estejam com dificuldade no casamento, no relacionamento, dificuldade na porta de emprego, foi mandado embora. Ou alguém está passando currículos há anos e não consegue uma vaga. Ou alguém está tendo dificuldade em tratar com os filhos, ou tratar com o cônjuge, ou com a sua esposa, sua cônjuge. Pai, talvez a pessoa esteja com dificuldade de tratar com seus pais. Talvez a pessoa tenha dificuldade de relacionamento com seus parentes, ó Deus. Não sei qual a dificuldade que essa pessoa está tendo, ó Pai. Mas uma coisa eu sei. Assim como o Senhor socorreu Bartimeu na beira daquele caminho, assim como o Senhor abriu os olhos de Geazi naquele monte, saindo daquela caverna, você pode nessa noite abrir os olhos desse irmão ou dessa irmã. Talvez essa pessoa abandonou o ministério, foi para o pecado porque achou que não estava sendo compreendido, achou que ninguém lhe valorizava, achou que ninguém lhe chamava para completar o seu chamado. Talvez a pessoa tenha desistido de caminhar porque não estava compreendendo como Deus estava agindo na sua vida. Então nesta noite, Pai, nós cremos. Se ela está nos ouvindo até esse momento, eu creio que ela está como Bartimeu à beira de um caminho, pedindo socorro, Senhor. Então nessa noite, entra com o teu favor, Pai. Entra com o teu milagre nessa vida. Abre os olhos desse moço, dessa moça, para que eles vejam os sinais do Senhor. Então, para nós que os sinais irão acompanhar aqueles que creem, Senhor. Então, para nós que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Então, nesta hora, Pai, derrama da sua graça, derrama do seu favor sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre essa família. E muda agora, Pai. Muda a história dessa pessoa. Glorifica o teu nome nessa situação. Pai, que a partir dessa noite, as escamas caiam dos seus olhos, que ele ou que ela possa ver que o Senhor já está atuando na sua vida, na sua família, e ele não estava percebendo. Talvez nessa noite, ele ou ela venha usar a mesma frase de Jó: Senhor, eu te conhecia somente de ouvidos, mas nesta noite te vi os meus olhos.
toma nas suas mãos e opera agora o milagre, Deus. Em nome de Jesus, toca nos sentimentos, toca no coração e abençoa, Senhor. Tem misericórdia e graça, mudando a história dessa noite, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que as suas misericórdias, Senhor Deus, alcance a nossa vida. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, das nossas casas, Amém. das famílias, Senhor Deus. Jesus, nessa noite nós te pedimos, visita aquele que está enfermo, Amém. visita aquele que está acamado, visita aquele que está na UTI, Amém. visita aqueles, Senhor Deus, que está agora doente, que está agora, meu Pai, clamando, gritando, Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, visita aqueles que nesse momento, meu Pai, está cego espiritualmente. Amém. E quando nós estamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos ver as oportunidades que o Senhor Amém. Tem nos dado. Pai, então que nessa noite o Senhor visite, Senhor, visite a nossa casa, visite a nossa família, Amém. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão internados, aqueles que estão, meu Pai, hospitalizados, Amém. Visita os médicos, visita, Senhor Deus. Amém. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Amém. Em nome de Jesus, porque o Senhor é médico por excelência, Amém. O Senhor é Deus que cura, meu Pai, cura agora, que haja cura nesse momento, Amém. Que haja cura, meu Pai, cura do sangue, cura dos nervos, cura da carne, cura Amém. Da mente, que haja cura, Senhor, cura emocional, cura Amém. Física, que haja cura neste momento. Amém. Cura essa nação. Pai, eu te peço em nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Queria agradecer a você que participou conosco até esse momento. E convido você a estar conosco na próxima quarta-feira. Deus te abençoe e te guarde. Vamos terminar. Peço a você que ouça esse hino. Também quero agradecer a Areta, que está nos ouvindo. Tem meus irmãos no canto, parece que é o irmão Osmar. A irmã Vanessa está lá no canto. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe e te guarde. Tenha noite de descanso e nossa despedida. Shalom, Adonai. Fica com Deus, meu irmão. Graças a Deus.